Aliás, vamos ler, porque assim você aprende um pouquinho mais. Deixa marcadinho em João 10, mas vamos lá para Filipenses, que assim você aprende um pouquinho mais da palavra do Senhor. No capítulo 2, ele fala, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, ele fala: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o nome de Jesus. É o nome, não existe outro nome que está acima ou abaixo do nome dele. O nome dele é maior do que tudo. Eu já passei diversas situações na minha vida e de eu achar que eu ia perecer por causa daquele problema, mas Deus foi tão maravilhoso que depois que eu venci, eu falava: Deus, o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Não importa a situação que você está vivendo, o problema que você está vivendo, o Senhor tem poder, o nome dele é maior do que tudo. Mas você tem que ter a fé que ele é capaz de resolver o teu problema, seja de doença, seja financeiro, seja, vamos dizer, emocional, sentimental. Nós estamos vivendo uma situação de depressão que está afetando até pastoras da pessoa se suicidar. Meus irmãos, isso é um negócio fora do normal, é algo fora do normal, entende? Mas a gente vai criticar aquela pessoa, não vai falar ele morreu e foi para o inferno? Não, porque ele estava fora do normal, o espírito dele tem comunhão com Deus, mas no físico. E aquilo toma a pessoa de uma situação que a pessoa fica incontrolável. E o diabo se aproveita disso. Por quê? Porque ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre a sua vida. Né? Porque a palavra do Senhor fala em 1 João 5,18, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Mas ele pode atingir, afetar a mente. Por isso que ele fala para ele, fala lá em 1 Pedro 5,8, ele fala: sede sóbrio. Sóbrio é só você imaginar um bêbado não está sóbrio. Ele fala: e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora, como é que ele pode atingir? Como eu falei para você, da característica da ovelha. A ovelha é dócil. Mas se você vê uma ovelha dando chifrada, dando, sei lá, cabeçada, dando coice, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a característica da ovelha é dócil. Agora, como é que nós temos essa doçura? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque às vezes a gente tem situação que você perde o controle, que você fala: meu Deus, mas você para, respira fundo, fala: não, eu tenho controle. Né? Então, o controle do quê? Das suas emoções. E a depressão é a mesma coisa. Então, se a pessoa está com esse problema, procura ajuda rápido, procura ajuda médica, e às vezes precisa da ajuda médica para haver um controle, para depois a pessoa ser ajudada. Né? Então, mas como é que nós conseguimos ter esse domínio? Através do Espírito Santo. O nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus tem um poder maior. Não há poder que ele não destrua, porque o nome dele é o Todo-Poderoso.
O diabo é um inimigo vencido, derrotado, fracassado. E a Bíblia fala em Romanos 16, 20, que o lugar dele é debaixo da sola dos nossos pés. Então não tem que ter medo dele. Debaixo da submissão da palavra, lá em Tiago 4, 7, ele fala, sujeitai-vos a Deus. Agora, o que é se sujeitar a Deus? É o estar debaixo da submissão da palavra, da obediência da palavra. Sujeitai-vos a Deus. Então, é se sujeitar à palavra. E ele fala, resiste o diabo. E ele vai fugir de vós. Ele não fala para você fugir dele. Ele fala, resista, porque ele vai embora. Mas como é que você vai resistir ele? Através do poder do Espírito Santo, através de estar cheio da palavra. Por quê? Porque você vai saber que você, como filha, quais são os seus direitos. Você foi comprado, lavado, remido no sangue de Jesus. Você custou alto preço. Você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. E você tem valor. Então, quando ele vem com as artimanhas dele, você diga, vá embora em nome de Jesus, porque eu tenho a palavra dentro de mim. Mas ele vai vir com acusação, com falsas acusações. Por quê? Porque a palavra fala que todos os nossos pecados já foram perdoados. Até aqueles pecados que você ainda vai cometer, já está perdoado na cruz de Jesus. Agora, isso não me dá liberdade para viver na prática do pecado. Mas quando ele fala, lá em 1 João, o capítulo 2, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas de todo mundo. Então, você tem um advogado, se você pecar, você tem um advogado. Então, você não tem que aceitar. Então, ele vem com essas acusações, por quê? Porque ele pega a pessoa na fraqueza. De repente, a pessoa ouve um deslize, cometeu um pecado, e ele começa a acusar, porque ele é acusador mentiroso. Em João 8,44, fala que ele é o pai da mentira. Então, ele vem com acusação. Se ele vem com acusação, fala, mesmo se você pecou, fala, Jesus já me perdoou, todos os meus pecados estão perdoados, eu sou livre. Né? E nessa liberdade, você vive a graça do Senhor. Porque Deus, o propósito dele, eu falo porque eu tenho 3 filhos. Amados, eu amo tanto os meus filhos, agora tenho o meu netinho, um amor maior ainda. Então a gente quer o melhor, a gente protege, a gente quer o bem deles. Imagina Deus. Se Deus deu Jesus para morrer no seu lugar, porque você não tem valor? Tem valor, você tem um alto custo, você custou um alto custo. Cada um de nós somos uma preciosidade, né? Porque a palavra do Senhor fala lá no Salmo 139, que ele já escreveu toda a nossa vida num livro. Se ele escreveu, você acha que ele escreveu para você viver triste, viver derrotado, sofrer, ter doença? Né? Que tem pessoa que fala, permitiu a doença, foi Deus que colocou a doença. A doença não é de Deus, a doença é do diabo, é do inferno. O que vem de Deus é coisa boa, o que vem do inferno, por isso, como é que eu vou decifrar o que vem de Deus e o que vem do diabo? O que vem de Deus traz paz, o que vem do inferno traz perturbação, traz inquietação. Até mesmo a gente ouvindo pelo rádio, televisão, sei lá, algo que vem, uma notícia, né? A palavra fala no Salmo 112 que o justo não teme as más notícias, mas fala, o seu coração confiante descansa no Senhor. Então, quando você tem essa certeza, você descansa na palavra e você começa a falar a palavra. Mas para que você fale a palavra, ela tem que estar dentro de você. Você tem que se alimentar da palavra. Por isso que é importante que você venha na igreja, porque Romanos 10, 17, ele fala, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, eu preciso ouvir a palavra. Mas Jesus também é o pão da vida. João 6, 48, 51, ele fala, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, jamais vai ter fome. Então, eu tenho que me alimentar desse pão todos os dias. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Porque, cheio da palavra, eu vou ser um guerreiro, uma guerreira vencedora. Agora, fraco na palavra, o inimigo vence fácil. Porque pega a pessoa na fraqueza. Entende? Até como eu falei da depressão mesmo, né? Então, a depressão é uma doença demoníaca. E ela afeta as emoções. Mas as emoções também Deus tem o poder de curar. Amém? Então, você já deve ter aberto em João capítulo 10. E Jesus falando no capítulo 10, versículo 3. Então, ele fala assim... vamos pelo 2, né? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz.
E ele chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. De modo algum seguirão o estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. No versículo 7 ele fala, sendo assim, Jesus disse-lhe de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê aproximar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e as dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e as quais devo, da mesma maneira, trazê-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E no versículo 26 ele fala assim, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Eu preciso do poder, unção, autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação para ensinar a palavra. Mas o teu povo, as tuas ovelhas, precisam da unção, sabedoria, entendimento e revelação para compreender as verdades da tua palavra. Abra os olhos do entendimento, Senhor, e traz revelação nessa tarde. Senhor, eu já te agradeço. Obrigada em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, Jesus, ele nos considera como ovelhas, né? E a ovelha é o único animal, eu fui pesquisar sobre isso, não, é o único animal que não possui defesa. E ela é vulnerável, não sabe se defender. Por isso que Jesus nos compara como ovelha. E a ovelha, ela precisa do pastor para guiar, ela precisa do pastor para dar comida, ela precisa do pastor para levá-la para beber água. E da mesma maneira, nós trazendo para a nossa vida, você precisa de um pastor. Toda pessoa precisa ter um pastor. E a pessoa fala assim, cada igreja... Irmãos, quando Deus instituiu a igreja, mas ele não instituiu a igreja fulano de tal, igreja quadrangular, igreja Brasil para Cristo. Não, a igreja dele é a igreja de Cristo. Jesus é o cabeça, as igrejas é o corpo de Cristo. E quando ele fala que ele vai reunir as ovelhas dele, ele vai reunir as ovelhas de todos os rebanhos. Então ele fala, haverá só um pastor e só uma ovelha, né? Só um pastor e só um rebanho, né? Mas isso quando na volta de Jesus, quando ele vai se tornar, porque o povo de Deus vai ser arrebatado, aqueles que forem salvos, né? Que estiver firme com Deus, aí vai formar um só rebanho, um só pastor. Mas enquanto estiver aqui na terra, ele nunca proibiu de ter a placa da igreja, mas a placa não salva. Quem salva é Jesus. E o rebanho é um rebanho só. Ele olha como um rebanho só em toda a face da terra. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, né? E agora, por que você precisa pertencer a uma igreja? Você tem que ter um pastor que responde sobre a sua vida. Por isso, se Jesus não compararia a nós como ovelha, se não houvesse a necessidade de ter um pastor, por que ele ia nos comparar como ovelha? Se ovelha precisa do pastor para guiar, precisa do pastor para cuidar, precisa do pastor para levar para a água, levar para a comida, ela não sabe separar se é a erva daninha, se não é. Tudo isso é função do pastor. Por isso Deus colocou os pastores para cuidar de nós. Agora, pastor não é perfeito.
Mas os pastores amam a ovelha, da mesma maneira que Jesus cuida das ovelhas, e Jesus deu a vida para as ovelhas, os pastores também dão a vida pelas ovelhas, né? E a ovelha, ela, como eu falei dos bichos lá, as varejeiras, mosquito varejeira, quando ele põe um azeite nela, aquele azeite dispersa, não deixa com que os mosquitos se aproximam da ovelha para colocar esses bichos. E a unção na nossa vida espiritual representa o Espírito Santo. Por isso que você precisa, além da salvação, você buscar o poder do Espírito Santo, porque o azeite representa a unção do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a unção despedaça todo o jugo. Entende? E a unção, além de despedaçar todo o jugo, a unção te dá mais força para você vencer as barreiras da dificuldade. E então, quando ele fala, né, aqui ele fala que a ovelha, eu conheço as minhas ovelhas e chama pelo nome. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, deixa aí, vamos lá marcadinho, vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, darei de comer do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. Sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Um novo nome. Então, quando a palavra fala que desse novo nome, eu creio que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a Bíblia fala que Deus registra o nosso nome no céu, só que Ele não registra você com o seu nome da terra. Ele te dá um novo nome. Por quê? Por isso que o inimigo é derrotado, por isso. Porque quando ele vai para acusar, ele está acusando a pessoa errada. Diante de Deus, ele fala, né? Seria mais ou menos assim, porque a Bíblia fala que nós somos nova criatura, né? Lá em 1 Coríntios 5,17, ele fala, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura, ela vem de dentro para fora. É uma transformação através do Espírito Santo. Mas eu creio também que, além dessa transformação espiritual, dessa transformação interior, quando Deus registra o nosso nome no céu, Ele registra um novo nome. Por isso que o diabo não é, ele é acusador, ele é mentiroso. Quando ele vai acusar, ele está acusando a pessoa salva. Quer dizer, o seu passado já passou, Deus já te perdoou. Com quantas pessoas que eu já conversei que a pessoa cometeu coisa grave. Lembro de uma pessoa que a pessoa falava para mim, mas eu abortei, e daí? Você estava na ignorância. A Bíblia fala lá em Atos 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, só se tem um pecado, que poderia ter, sei lá, assassinato e tantos outros pecados, né? Porque para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Mas às vezes são esses, e a pessoa fica carregando aquele fardo pesado, mas Jesus já te perdoou. Não, mas eu fiz isso, fez na ignorância, pecado que você cometeu na ignorância, Deus já te perdoou. A Bíblia fala que Ele apaga os nossos pecados e nos dá um novo nome, uma nova vida. Em Cristo Jesus não tem mais acusação contra a sua vida. Por isso que você precisa conhecer a verdade da palavra. Por quê? Para que você não fique carregando um fardo pesado que não te pertence mais. Esse fardo Jesus já levou, joga fora esse fardo. Joga esse passado para trás, viva o novo tempo de Deus, a nova vida. Esqueça o que foi praticado no passado. Se Ele te deu uma nova vida, é essa nova vida que você tem que viver. Então fala que Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz e Ele conhece as suas ovelhas e dá um novo nome. E depois no versículo 4, ele fala assim, depois de conduzir para fora, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Não seguem o estranho. Por quê? Porque não conhecem a voz do estranho, né? Lá em João 10, 27, também que eu li para vocês, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, né? Ouvem a minha voz. Como é que eu ouço a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus através da palavra. Então, quando você está ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra.
né? Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque você está se alimentando da palavra de Deus. Quando eu falei João 6, 48, 51, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Se ele é o pão, você tem que se alimentar desse pão. Agora, a fé, Romanos 10, 17, falei também que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, você precisa ouvir a palavra. Por quê? Porque a nossa vida, eu comparo como um tanque de combustível. O tanque de combustível, se você vai, né, às vezes eu esqueço, quando eu olho, já está o tanquinho amarelo. O tanquinho amarelo está falando para mim, olha, está chegando na reserva. Quer dizer, está na reserva. Você vai ficar na rua. Então, eu já tenho que, não preciso correr rapidamente para um posto de gasolina, mas se eu demorar, posso ficar na rua, sem gasolina nenhuma, sem combustível nenhum. A vida espiritual é a mesma coisa. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está alimentando a sua fé, você está alimentando o seu espírito, né? E nós temos, eu já expliquei isso para vocês, o ser humano é espírito, alma, corpo. Espírito é onde habita o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, que você creu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você. Mas ele vai habitar onde? No seu espírito. Agora, nós temos a alma. O que é a alma? Mente, vontade, emoções. E a alma é sentimentos, amados. E sentimento, se não tiver dominado através do Espírito Santo, vira uma bagunça. Entende? Por quê? Porque a alma é sentimento. Como é que são? Sentimentos você não pega. Por isso você tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra. Por quê? Se o teu espírito está cheio de Deus, cheio da palavra, você tem domínio da sua alma. E dominando a sua alma, o seu corpo vai ter paz. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala para nós, não estejais inquietos por nada, mas através da oração e da súplica, sejam conhecidas as vossas petições. No versículo 7 ele fala assim, e a paz de Deus, que está além do nosso entendimento, vai guardar os seus sentimentos, seu coração em Cristo Jesus. E o Filipenses 4:8 ele fala, tudo que seja bom, louvável, de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Mas para que eu tenha pensamento bom, para que eu tenha pensamento de paz, de alegria, de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu tenho que estar, meu espírito forte, através da palavra, da oração, eu tenho domínio do meu sentimento, dominado o meu sentimento, o reflexo vai ser o quê? Paz. Por isso você encontra tantas pessoas perturbadas, tantas pessoas inquietas, ansiosas, ansiedade, que ele fala, o mal do século é depressão. Mas como é que começa a depressão? Ansiedade. E a pessoa ansiosa fica, ai, o que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Ai, misericórdia. Meu Deus. E deita, não dorme. E pensa, e pensa. Aí tem o que eles falam, pensamento acelerado, que a pessoa fica pensando tanta coisa. Quando minha alma começa a inquietar, eu só lembro de Filipenses 4, 6 e 7. Aí eu falo, Senhor, a palavra fala através da oração, da súplica, fazer conhecidas as minhas petições. Está aqui a minha petição, é essa e essa. E agora a palavra do Senhor diz em Filipenses 4, 7, que a paz de Deus vai guardar o meu sentimento, o meu coração em Cristo Jesus. Então eu tenho paz. A paz de Deus vai invadir meu coração, vai invadir a minha alma. Em nome de Jesus. Então domina a alma. Mas se você não faz isso, meus amados, não tem essa prática de oração, de leitura da palavra, de ouvir a palavra, o reflexo é a ansiedade. A pessoa dorme, deita na cama, não dorme. Fica de um lado para o outro, e de um lado para o outro, e pensa, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer isso? E se eu fizer assim? Mas se acontecer assim? Aí se eu fizer assim? E acontecer assim? Você começa, dentro de você, você trava uma guerra. Eu falo porque já aconteceu isso comigo. Eu já cheguei a ter síndrome do pânico. Irmãos, é a coisa mais terrível do mundo. De você não conseguir sair na rua. Se eu estava no ônibus, eu descia desesperado, porque dentro do ônibus vinha que assim, meu pescoço não está parando, minha cabeça não está parando no meu pescoço. Então parecia que o meu pescoço está... Peraí, eu estou com o meu pescoço aqui, mas na minha cabeça, meu pescoço não para no meu... Minha cabeça não parando no meu pescoço. E eu ia naquele desespero, e corria para aquele médico. Chega lá, media a minha pressão, e falava, sua pressão está boa, vai embora para casa. Aí eu ficava bem. Aí depois eu me dava aquele desespero de novo. Foi até o dia que ele me mandou para o Instituto Psiquiátrico do INAMPS. Quando me mandou para o Instituto Psiquiátrico do INAMPS, eu falei, doido é a mãe dele, a avó dele, porque eu não estou louca. Louca é o diabo. Mas não era, irmãos, eu estava. Mas eu precisava do quê? Eu precisava de Deus. Eu tinha Deus.
Eu tinha Deus, mas eu tinha aquele desespero. Até que o Senhor me curou. Quando o Senhor me curou, me libertou, eu falei, cativeiro do inferno do diabo nunca mais. Não aceite você ser cativeiro do diabo. Deus não te fez para ser um cativeiro. Deus te fez como filho e filha, como reis, sacerdotes, rainha, sacerdotisa. E você é o melhor de Deus. Deus te fez para viver o melhor dessa terra. O melhor de Deus é para você. É do filho. Você pode ver se chegar, por exemplo, vamos supor que eu vá visitar, Deus me dá o privilégio de visitar lá o nosso presidente. Lógico que eu vou ter que ter hora marcada, eu vou ter que passar por um monte de situações até chegar para ele. Mas se chegar o filho dele lá, tudo bem que também vai ter que ter uma segurança para levar até o pai dele. Mas se ele chegar lá, ele fala, eu sou filho do presidente. Ah, então... Nem vai perguntar, já vai levantar. A não ser que o presidente vai estar numa reunião e o filho não pode entrar. Eu estou citando isso para você, para dizer como é que você é especial. Você é filho, filha, você é especial. Você não tem que viver nessa ansiedade, nessa neura, pensando que vai acontecer amanhã. O teu futuro está nas mãos do Senhor e Deus tem o melhor para você. O teu futuro pertence a Deus. A Bíblia fala que o futuro não pertence ao homem. Por isso que nós temos que ter essa segurança em Deus. Por quê? Porque se você não tiver essa segurança em Deus, você fica sempre nessa ansiedade. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Amados, quando eu casei, pela ignorância, eu casei com uma pessoa que não era cristã. Talvez se eu entendesse da palavra, eu não teria casado com um homem não cristão. Mas eu tinha uma decisão dentro de mim tão grande, que quando eu casei, eu falei para ele, Jesus está dentro do meu coração. E se você perguntar para mim, entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Você nunca me faça essa condição para mim, porque entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Mas ele entendeu desde o começo que eu era cristã, eu era fiel e temente a Deus. Nunca foi problema na minha vida, nunca. Eu fiquei casado 40 anos, eu vivi o melhor de Deus no meu casamento, mas eu tinha uma posição diante do Senhor. Aí ele falava, e os filhos? Nós vamos deixar os filhos crescer e escolher a religião deles. Mas dentro de mim eu falava, você que pensa, meus filhos serão de Jesus e eles serão de Deus desde o ventre materno. Nunca proibiu eu de levar meus filhos para a igreja. Meus filhos hoje são servos de Deus. Eu já tenho uma filha que é pastora, que ajuda o marido dela. Tenho meu filho que cuida de casais na igreja dele. Tenho a minha outra filha que cuida trabalha na parte do louvor. Mas todos os meus filhos servem a Deus. Mas por quê? Eu tomei uma posição, porque eu conhecia a palavra. Então, o conhecimento da palavra é que te traz a segurança. Você tem que ter essa segurança em Deus. Como ele fala, a ovelha ela precisa do pastor para guiar. Então, você tem que ter um pastor para te guiar. Mas o pastor, ele não vai viver o seu caminho, ele vai ensinar o caminho para você. Ele vai ensinar o caminho de Deus. Agora, a decisão de seguir esse caminho é você junto com o Espírito Santo. E se você está junto com o Espírito Santo, teu futuro é o melhor de Deus. Ele tem o melhor para você. Então, deixa dessa insegurança, dessa neura. Deus não quer filho dele vivendo nessa neura. Se ele escreveu o livro da sua vida, ele escreveu para que você fosse um vencedor, uma vencedora. Então ele fala, a ovelha ouve a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas. E eu quero, lá em João 10:10, o que ele fala? O diabo, que ele fala do ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida de plenitude. Amados, Deus quer que você tenha a vida de plenitude. Só que você não pode esquecer, como eu falei, do ladrão. O ladrão é o diabo. Então, lá em 1 Pedro, já citei isso para você, ele fala, o adversário, sede sobre o adversário, porque o adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Como é que ele vai trabalhar? Ele trabalha na insegurança, no medo. O medo é outro demônio que nos rouba o melhor de Deus. Por quê? Porque você fica assim, e agora? Eu estou com tanto medo. Né? Você vai, por exemplo, vai sair na rua. Quando a gente está com medo, se você assistir a televisão, você não sai na rua. Quando eu saio na rua, eu falo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. E nada vai me acontecer. Fui ministrar com uma menina, aí ela falou uma situação lá, eu falei, filha, Salmo 91:11 fala,
nenhum mal nos sucederá, desgraça nenhuma vai chegar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nenhum mal vai acontecer com você. Porque ela falou, mas e se a minha família e as pessoas que eu convivo me desejam mal? Eu falei, não existe mal, não existe inveja, não existe encantamento que atinja o Filho de Deus se ele está coberto com o sangue de Jesus, se ele tem a segurança da palavra, não existe mal que atinja a sua vida, nenhum mal. A palavra fala, Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem desgraça nenhuma vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. Por quê? Porque ele fala, os seus anjos, Deus já deu ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ele fala que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, você imagina, se 1/3 dos anjos caiu do céu, existe três terços, né? 1/3 caiu, então são 4/3, né? Então, tem 3/3 de anjo trabalhando a seu favor. Agora, é todo mundo que vai ser salvo? Não. Então, você imagina milhões e milhões de anjos lá esperando para que você dê uma ordem. Lógico que não é você que vai dar ordem. Você fala, Pai, dá ordem a teus anjos para guardar minha vida, minha casa, minha família. Dá ordem. Deus vai dar ordem. Então você pede, vai sair, dá ordem a teus anjos para me acompanhar. Porque a palavra fala que ele dá ordem a seus anjos. E o anjo só está esperando você pedir a ajuda do alto. Então você não tem que temer. A gente sabe da situação do mundo. Mas, irmãos, o justo viverá pela fé. Eu não entendia isso, falar, meu Deus, viver pela fé, vai faltar comida, e vai faltar comida, a gente tem que viver pela fé. Não, viver pela fé é você viver no meio do mal, e o mal não vai te atingir, nenhum mal vai acontecer com você. Por quê? Porque o Senhor está te guardando. Pode o ímpio estar ao teu redor, como eu falei, né? O ímpio te desejando mal. Você fala, mas no meu trabalho, você é o melhor de Deus, você tem o Espírito Santo, então você vai sobressair acima de todos eles lá no seu trabalho. Você é o mais sábio, o mais inteligente, porque você tem o Espírito Santo. Então a diferença que faz é o Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus Cristo. Então ele fala, né? O Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então o que é eu me submeter a Deus? Eu estar debaixo da submissão da palavra, a obediência da palavra. Eu não posso quebrar princípio. Então, se quebra princípio, a legalidade dá para ele atingir. Mas se você não quebrar princípio debaixo da obediência da palavra, meu irmão, bata o pé. E você não precisa gritar. Quer dizer, grita com ele, que ele vai embora. Ele não precisa gritar com ele. Ele já é um inimigo derrotado, fracassado, vencido. Você só fala, em nome de Jesus, vai embora. Agora. E não volte mais, nem olha para trás. Em nome de Jesus, vai embora. Entende? Há poder no nome de Jesus, como nós vimos aquele hino. Maior do que tudo ele é o poder do nome de Jesus. Não tenha medo, né? E quando ele fala, lá em João 14, vamos lá, rapidinho. João 14, versículo 16, ele fala assim, João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou aqui no meu fala advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Você já imaginou você ter um advogado? Não é caro um advogado? Você tem um advogado de graça, que mora dentro de você. E a hora que você precisar dele, é só você falar, Espírito Santo, preciso de ajuda, me orienta aqui. Olha, não sei como fazer. Olha, eu vou fazer isso. Como é que eu faço? Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, volta para dentro de você. Ele está dentro de você. Depois ele fala assim, e ele dará outro consolador, ou outro advogado. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque ele vive convosco, estará dentro de vós. Você tem o Espírito Santo, só que eu falei da unção. A unção é um poder maior. Esse poder você tem que buscar. O Espírito Santo habitando dentro de você, você é presente quando você creu em Jesus, ouviu a palavra, creu em Jesus, aceitou Jesus, ele vem habitar dentro de você. Agora, o poder, a unção, esse você tem que buscar. Você tem que desejar, mas você tem que buscar também. Nós temos culto de oração às terça-feira à noite. E depois, João 15, versículo 11. Tendo dito isto, essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós,
e a vossa alegria, aqui no meu fala felicidade, seja completo. Jesus quer que você tenha alegria completa, felicidade completa. Ele não quer ver você chorando. Entende? Jesus, ele fica triste quando ele vê um filho dele sofrendo, chorando. Por quê? Porque ele fala, eu vim para que você tenha vida e vida abundante, e você não está vivendo essa vida abundante. Não, você tem que viver essa vida abundante, mas você tem que reivindicar do Senhor, através da obediência da palavra de Deus. E depois ele fala, lá em Efésios, vamos só, Efésios. Capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele fala assim, nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Então, o que isso significa? O Senhor fala assim para nós, para que você não tenha dúvida da sua salvação, para que você não fique com a incerteza de que você é salvo, eu vou colocar uma garantia dentro de você, o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz à verdade. Por isso, quando você ouve a palavra, que nem aqui, você está ouvindo a palavra, eu estou citando, mas estou citando, está escrito aqui, está escrito ali. Eu não estou falando meu achômetro, estou falando o que está na palavra. Agora, quando você ouvir determinada pregação que sai fora da palavra, e algo te inquieta dentro de você, te incomoda, você fala, peraí. Então é por quê? Porque está tendo algo errado. O pastor não tem que dar a opinião dele. Eu posso ter um exemplo só de quando eu me casei. Mas isso é só um exemplo. Mas você não tem que seguir o meu exemplo. Você tem que seguir a palavra. O que a palavra de Deus diz para você? A palavra diz para o cristão não casar com o incrédulo. Então, essa é a palavra. Agora, não pode usar meu marido foi convertendo no final da vida dele. Mas graças a Deus que se converteu. Mas não usa o meu exemplo. Mas a senhora casou com um não cristão e deu certo. Pode dar, mas pode também dar errado. Eu já conheci pessoas que casaram com não cristão e saiu da igreja. E hoje está fora da igreja. E outra que veio bem recente, que ela chorava. Falava, não posso levar meus filhos para a igreja, porque meu marido não deixa. Mas ela casou com não cristão. Então, é uma quebra de princípio. Então, isso aí, só essa quebra de princípio já barra para você. Se você pode casar com uma pessoa cristã ou não cristão. Agora, nem todo cristão pode ser também um bode ou um cabrito vestido de ovelha e você achar que é uma ovelha, não é? Pode acontecer isso também. Então, você tem que também ter o discernimento do Espírito Santo. Agora, o discernimento do Espírito Santo é dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele que vai te dar o parâmetro do que é certo e do que é errado. Você não tem que ir através de pastor ou pastora. Você pode pedir a opinião do pastor ou de um ministro, uma ministra, mas ele não vai te guiar. Quem te guia a verdade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Eu posso falar, mas, meu irmão, se o Espírito Santo não te guiar, você fica confuso, confusa. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, ele te conduz à verdade, ele te guia à verdade. Ele é Senhor da sua vida, né? Então, nós, como ovelhas, nós temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida, como nosso pastor. E para a gente encerrar, vamos no Salmo 23, que é um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo do bom. Esse salmo, eu falo ele praticamente todos os dias. Por quê? Porque o salmista fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia em verdes pastos, me faz descansar, e para as águas tranquilas ele me guia em paz. Restaura o meu vigor, conduze-me por caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quantos dias está dizendo aqui? Todos. A felicidade e a misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida eu habitarei na casa do Senhor, sem fim. Ele fala todos os dias sem fim. Então, ele não falou da felicidade plena, da alegria plena. Ele quer que você viva a plenitude de Deus. Ele fala, eu vim para que você tenha vida e vida aí abundante. Quando Jesus falou lá, está consumado, não está consumado, está incluso tudo. Se ficou doente, Senhor, está escrito na tua palavra, Isaías 53, 4 e 5, Salmo 103, 3, que o Senhor cura as minhas enfermidades. Mateus 8, 17, pelas suas feridas eu já fui curado. Então, quando você tem essa base da palavra, o problema que surgir no seu caminho, você é mais do que vencedor. Deus te fez mais do que vencedor, porque você é filho, você é filha. E Ele quer que você viva essa vida abundante. Se não está vivendo, meu irmão, procura o Senhor e fala para o Senhor, Senhor, por que eu não estou vivendo a plenitude de Deus? Porque Ele quer, plenitude é pleno, cheio. Ele não quer que você viva a metade da felicidade, entende? Porque às vezes nós arrumamos problemas para nós mesmos, né? Para mim, quando eu ser casado com um homem não cristão, ele era uma bênção de Deus, ele não me proibia com nada. Mas em compensação, os filhos eu tinha que carregar nas costas, tive que carregar nas costas. Graças a Deus que eu sempre fui uma mulher de Deus de oração. Por quê? Porque todos os problemas que surgiam na vida dele, o que eu ia falar para ele? Ele não tinha como me ajudar. Mas se eu tivesse um marido cristão, a Bíblia fala em Mateus 18, 19, que duas pessoas concordar na terra a respeito de algum pedido na terra, será concordado nos céus. Eu não tinha uma pessoa para orar comigo. Então tinha o peso, né? E aqueles problemas, fardos pesados que eu carreguei, que me desgastaram. Teve vez de eu ir para um quarto e eu chorava, fiquei 7 meses. Hoje, se eu conhecesse essa palavra do jeito que eu conheço, não ia durar 7 meses aquele problema. Mas Deus me deu a solução. Mas eu chorava. E quando chegou o problema para ele, eu já estava com aquele fardo carregando. Tudo por quê? Por causa de uma desobediência, mas não porque eu conhecia a palavra do jeito que eu conheço hoje. Mas graças a Deus que eu venci, mas você também vai vencer. Não importa a situação que você está vivendo. Não espera chegar, carregar esse fardo que eu carreguei, não. Você pode carregar. Jesus já carregou o fardo para você. Lá em Mateus 11, 28, fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Deus quer que você viva o descanso dele, viva o descanso do Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de descanso, mas lance esse fardo sobre o Senhor, Ele vai te ajudar. Você pode ter errado, como eu falei no passado, mas o teu passado não define o teu futuro. Se você errou, o Senhor já te perdoou. Viva o novo de Deus daqui para frente. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele cuida de você. Amém? Fecha os teus olhos agora, eu quero orar por você.